mensagem será gravada e lançada no YouTube. Então, o máximo de silêncio será muito precioso. Agradecemos a Deus por esse momento aqui. É sempre maravilhoso podermos reunir para glorificar a Deus. Nosso abraço a todos que também vão nos acompanhar nas redes sociais. Deus os guarde e os abençoe. Estamos expondo nesses dias a carta de Paulo aos Efésios, porque nós temos encontrado nesta carta, de modo especial, o método gracioso de Deus para a nossa salvação. Depois de descrever a grandiosa obra do Deus Trino em trabalhar para a nossa salvação, onde o Deus Pai sonhou e organizou todo o trabalho salvífico, o Deus Filho realizou na cruz a obra de salvação, e o Espírito Santo tem aplicado, tem trazido à nossa memória, ao nosso coração, essa obra que Deus tem realizado, visando a salvação de todo aquele que crê. Depois nós temos visto os grandes benefícios espirituais que Deus concede aos crentes, tornando-os as criaturas mais abençoadas de todo o universo. Toda a herança, todas as promessas de Deus recaem para aqueles que estão em Cristo Jesus. Chegando no capítulo 2, que vamos analisar hoje, nós vamos ver como é que o escritor sagrado encara a vida cristã, nos chamando a atenção para uma verdade complementar. O que éramos antes de Cristo entrar em nossa vida. Portanto, convido todos para abrirem a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 1 a 3. Nós vamos ler esta passagem na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, verso 1 a 3, para a qual peço que todos reverentemente fiquem em pé para essa leitura. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ó Deus maravilhoso e santo, exaltamos o teu nome, Senhor. Glorificamos a ti nessa oportunidade, porque a tua palavra nos mostra, Senhor, quem éramos e o que o Senhor fez de nós. Como o Senhor entrou na nossa vida de maneira gloriosa e transformou, ó Deus, o nosso destino, a nossa alegria, transformou tudo que somos e temos. Agora, Pai, queremos consagrar a ti a nossa vida, consagrar a ti tudo que somos, para a tua honra e glória, Senhor. Usa a nossa vida. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Se alguém puder. Um instrumento aqui. Então, no início do capítulo 2, meus irmãos, o escritor sagrado volta a atenção para uma verdade complementar que jamais podemos esquecer ou ignorar. Nossa posição antes de conhecer a Cristo e o que somos agora em Cristo. Provavelmente havia no coração de Paulo um anelo, um desejo, de que o crente pudesse ver o seu estado miserável antes de conhecer o perdão, antes de conhecer o amor de Deus, para que em toda a sua vida valorizasse a grandiosa obra que Deus realizou.
sentimento possível numa criatura é a ingratidão. É receber benefício, é receber bênção e ser injusto ou ingrato com quem lhe oferece essas coisas. E para Deus não é diferente. Um crente que não reconhece o que Deus fez na vida dele, um crente que não reconhece a grandeza da presença de Deus, realmente é alguém muito, muito aquém de um espírito de santidade, alguém que precisa muito melhorar enquanto pessoa, enquanto servo de Deus. Nós temos que reconhecer, amados, que Deus ele é maravilhoso para conosco. Que Deus em cada momento age para nos abençoar, para nos favorecer, para nos conduzir, para nos fazer crescer, mesmo em meio a sofrimento e a tribulação. A tribulação e o sofrimento não vêm para nos destruir, mas para nos amadurecer, para nos aproximar a Deus e para nos proporcionar crescimento e intimidade com Deus. Então Paulo, aqui o grande escritor, ele quer que o crente considere e explica através da exposição da sua carta em Efésios capítulo 2, o que Deus fez por nós pecadores de modo geral, como ele agiu em bondade, em graça, quando não havia em nós nenhum mérito, quando não havia nenhuma razão plausível para Deus nos abençoar, Ele nos abençoou. Quando não havia nenhum motivo para Deus nos levantar, Ele nos levantou. Quando não havia nenhum motivo plausível para Deus nos conduzir, Ele nos conduz. Quando merecíamos a morte, Ele nos deu vida e vida abundante. Explica também como o mundo gentil agora, pois é alcançado, como Deus abre o leque das possibilidades e todo aquele que crê, todo aquele que almeja, todo aquele que busca e encontra, aquele que bate, a porta abre, porque Deus está acessível a todas as pessoas. Deus está aberto para ouvir suas orações, Deus está aberto para ouvir o nosso clamor, Deus está aberto para ouvir o nosso pedido de socorro e nos socorre. Suas mãos não estão encolhidas, seus ouvidos não são surdos, seu coração palpita sempre na direção de ouvir e atender aquele que a Ele clama. O pecador que está em Cristo, o que antes não estava em Cristo, que crê, agora é exaltado e acrescentado a Ele bênçãos infindas. Também Paulo explica nessa carta, irmãos, que os judeus e gentios agora são reconciliados com Deus, edificados num só corpo, que Deus une as pessoas em torno da sua graça. A graça de Deus é maravilhosa. Pela graça de Deus, somos retirados do cemitério do mundo. Pela graça de Deus, somos colocados na gloriosa sala do seu trono. Do cemitério para o trono, da vida ou da morte para a vida, da miséria para a riqueza. A graça de Deus. Para termos uma visão mais correta da nossa posição antes e em Cristo, faz necessário voltarmos a nossa atenção para a vida desgraçada, longe da graça de Deus, quando vivíamos no mundo. É isso que Paulo fala aqui. Ele nos deu vida, por favor, mantenha o texto. Ele lhes deu vida, e ele dá uma pausa através do seu coração, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Seria normal que Deus abençoasse pessoas sem pecado. Seria normal que Deus abençoasse, enaltecesse pessoas que lhe serviam, que lhe obedeciam, que andavam em comunhão com Ele, como foi Abraão, Isaac, Jacó e todos os demais que serviram a Deus com fidelidade. Mas de maneira tão maravilhosa, esse texto diz que Deus olhou para nós, Deus nos achou,
estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Foi de lá, desse lamaçal, desse lugar tão odioso, tão horroroso, que Deus lançou suas mãos e nos alcançou, e nos limpou, e nos lavou, nos purificou e nos colocou como um membro da sua própria família. A graça de Deus é infinita. O ser humano sempre procura algum tipo de bondade em si. É normal da natureza humana sempre procurar esquivar-se de suas responsabilidades espirituais. É normal da característica da humanidade diminuir as consequências do seu pecado, diminuir a justiça, diminuir o Deus justo. O ser humano procura por uma justiça cega que não lhe impute o resultado da sua vida injusta. Quem acredita nisso não conhece a Bíblia e não conhece o Deus da Bíblia. Deus é santo, é justo e exige de cada um de nós um padrão de justiça e santidade daqueles que conhecem a verdade. O crente não pode pensar que Deus vai deixar que ele viva de modo impune, que Deus vai deixar que ele viva de modo a viver como o mundo vive. Irmãos, temos que aprender a amar a Deus. E o amor envolve compromisso, fidelidade a Ele. Uma vida que possa mostrar o seu caráter santo. Paulo apresenta nessa carta, meus irmãos, no capítulo 2, um retrato fiel e completo da condição espiritual e atual do ser humano. Quando batemos uma foto, ao menos queremos mostrar o melhor de nós. Tem o melhor perfil, eu fico melhor desse lado, fico melhor desse lado. Eu não sei que lado eu fico pior, eu fico de todo jeito. Mas tem gente que não, eu fico mais bonito desse lado. Então o ser humano ele sempre procura mostrar a Deus o seu lado melhor. Senhor, olha como eu rezo. Senhor, olha como eu vou à igreja. Olha como eu faço isso ou aquilo. Mas Paulo, ele nos retrata de um modo completo, expondo o nosso pensamento, expondo as nossas razões, expondo nossos sentimentos, expondo a nossa vida diante daquele que não podemos mentir, não podemos mentir diante de Deus. Então Paulo nos mostra como somos, porque é desse jeito que Deus nos vê. Deus nos vê no estado desprezível, deplorável, perdidos, vagando sem rumo, sem direção, afundando cada vez mais na podridão do pecado, na podridão do mundo, inimigos de Deus e distantes das bênçãos temporais e das bênçãos eternas. O ser humano sem Deus é um ser totalmente desprezível. Mas nós sempre procuramos apresentar algo de bom, mas quando Paulo expõe que nós éramos como excrementos. Paulo falando de si, eu era como um charco de imundície. As minhas obras eram como uma atadura pelada de coisa podre. A minha vida sem Deus não tinha absolutamente nada de valor. Então ele começa dizendo que a humanidade está morta. Vocês estão mortos em suas transgressões. Fala de uma morte espiritual, onde a criatura não é capaz de entender absolutamente nada no nível espiritual. Você fala para uma pessoa do mundo, ele não compreende, ele não entende, ele não reage, ele não interage, a Bíblia não faz nenhum sentido, o Espírito Santo não toca, não tem ação na sua vida, porque ele está morto. Essa morte espiritual cega o entendimento, tira qualquer possibilidade da pessoa entender, refletir e responder à ação de Deus. Há pessoas que passam a vida assim, desviando-se
verdade, ignorando a verdade, criticando a verdade, está morto, porque é incapaz de entender, compreender e buscar essa vida em nível espiritual. Tal pessoa, sem Cristo, não possui qualquer reação espiritual e por si mesma não é capaz de uma ação ou reação que possa agradar a Deus. Paulo está olhando cada um de nós, a mim e a vocês, nesse estado, quando a gente não tinha nada a oferecer a Deus e ainda se recusava a ouvi-lo, a atendê-lo, a aceitar o seu convite de perdão e reconciliação. Pessoalmente, eu ouvi muitas vezes o apelo para chegar a Cristo, mas muitas vezes eu me calei, eu me escondi diante da responsabilidade de dizer sim a Deus. E talvez essa é a tua história também. Quantas vezes Deus te chamou? Quantas vezes Deus esteve perto de ti, no teu coração, e você se desviou da verdade? Mas pela graça de Deus, um dia, o Espírito Santo te alcançou para ele. Como uma pessoa fisicamente morta não reage a estímulos aplicados em seu corpo, uma pessoa espiritualmente morta, como todos nós éramos antes de Cristo, não consegue reagir a estímulos espirituais. Nada lhe toca ao coração, nada faz refletir nele a glória de Deus, nada muda em sua vida, porque ele está morto em seus delitos e pecados. Assim como um falecido não canta, não glorifica, não sente nada, nenhuma reação, não se apaixona, não chora, não come nem bebe, nem tem fome, nem sede. Assim é o homem sem Deus. O mesmo acontece com qualquer criatura que não tem Jesus. Ele está morto. Paulo então está dizendo, vocês estavam mortos. Não havia reação, não havia ação, não havia nada. O destino de cada um de nós era a putrefação, era o esquecimento. Mas Deus nos deu vida. Em qualquer situação, na alegria ou na tristeza, na abundância ou na escassez, lembra disso. Deus lhe deu vida. Nunca duvide do amor de Deus. Nunca abandone o Senhor por nada, porque Ele fez uma obra grandiosa no teu coração. Ele te deu vida quando você estava morto. A inutilidade do ser humano também é manifesta nesse texto. Nossas faculdades espirituais não funcionam. Nada funciona em nós. Nosso coração não bate para Deus, nosso ouvido não ouve Deus, nossas emoções estão totalmente danificadas como um relógio velho, uma televisão que não liga mais. Assim é um ser humano, ele não tem nenhum tipo de reação a Deus. Nós éramos assim também. Não funcionamos, não temos vida, não há nada em nós. Esta morte espiritual que alcançou a todos nós é resultado do nosso delito, do nosso pecado. O salário do pecado é a morte, diz Paulo em Romanos. Nas Escrituras, a palavra thanatos, que é a palavra morte, significa basicamente separação. O que é morte? Morte é separar. A morte separa a pessoa, separa o corpo da alma, separa a vida da pessoa. Morte é separação, tanto em termos físicos como em termos espirituais. Morte separa. Eu quero ler com vocês dois textos, um em Tiago, capítulo 2, verso 26. Vai ser exposto aqui, Tiago 2, 26. Para que possamos considerar isso
Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, morte é a separação onde o corpo é separado do espírito ou da alma, e assim é a morte que faz essa separação, isso é morte. Mas também em Isaías, capítulo 59, verso 2, o profeta Isaías, no capítulo 59, verso 2, nós encontramos: mas as nossas iniquidades fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o rosto de vocês, para que não ouçam os seus pedidos. Então, a separação, o pecado separa, afasta nós as bênçãos de Deus. Nós éramos assim pessoas que não tínhamos em nós a bênção de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus, que nós temos hoje, nesse nível que nós temos, nós não tínhamos, porque Deus sempre nos procurou e sempre andamos longe do Senhor, mortos nos delitos e pecados. O incrédulo, o homem sem Deus, a mulher que não é crente, não é um ser frágil e doente. O descrente não é frágil nem doente, ele é morto. Ele não pode a qualquer momento reagir da sua doença, a qualquer momento se converter, a qualquer momento vir a Cristo. Ele está morto. E só vai viver se Deus lhe der vida. Não vai sobreviver indo no AA. Não vai sobreviver indo para a sala do psicólogo, entrando num grupo religioso, fazendo mantra, fazendo sacrifício, cortando seu corpo, indo daqui a pé para Canidé, Baturité, Juazeiro. A vida virá a ele mediante, unicamente pela fé em Jesus Cristo. O homem sem Deus não está morto, não está fragilizado, ele está morto em seus delitos e pecados. A única razão de estarmos aqui glorificando a Deus, meus irmãos, é porque Ele nos deu vida. Ele nos vivificou. Ele, o homem sem Deus, é um ser morto. E assim estará. E assim estará por toda a vida e por toda a eternidade, se Deus não vier a Ele. Se Deus não vier a Ele para curá-lo. O descrente, o homem sem Deus, não precisa ser reanimado. Ele precisa se ressuscitar. Ele não está morrendo, ele está morto. Se você não tem Jesus no teu coração, você está condenado. E nada vai mudar isso, a menos que você confesse Jesus como teu Salvador. Você precisa compreender isso. Você precisa ter um choque de realidade. Você não vai ter vida se não encontrar essa vida em Jesus Cristo. Você não está doente. Você não está fraco, fragilizado. Sem Cristo, você está morto. E só Cristo pode, e só Cristo quer te dar a vida. Todos os pecadores sem perdão e salvação estão nessa condição. Alguns estão nos tronos dos palácios. Alguns estão dentro de uma fama. Alguns estão nas sarjetas agora. Alguns estão vadiando aí na rua. Alguns estão roubando, matando. Mas de um modo geral, todos que estão sem Cristo, nesse momento, estão mortos. Alguém afirmou que não pode haver um cadáver mais morto do que outro. E é verdade. O inferno será terrível para aquele que nele habita. O inferno será um lugar de cadáveres
ambulantes, homens e mulheres que viveram sem Deus e morreram sem Deus. A grosso modo, irmãos, posso dizer que vivemos num mundo que mais parece um grande cemitério. Voltando ontem da serra, passamos no cemitério, em Maturité. Passamos bem ao lado dele, e o meu neto perguntou: que lugar é esse? Disse: o cemitério. E quem mora aí, pô? Pessoas que não têm vida. O mundo, meus irmãos, a grosso modo, é um grande cemitério, cheio de pessoas mortas. Pessoas mortas que podem dançar, fumar, beber, trabalhar, amar, produzir, ter família, mas não passam de pessoas mortas, porque não vem a Cristo para terem vida. Cristo não somente dá a vida, mas dá vida em abundância. Quando Paulo escreveu a carta a 1 Timóteo, capítulo 5, e no verso 6 ele faz a seguinte declaração. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 6. Entretanto, a quem se entrega aos prazeres, mesmo vivo, ou mesmo viva, está morto. Aquele que se entrega ao mundo, faz do mundo o seu ponto de satisfação, faz do mundo o seu prazer maior, arma no mundo a sua tenda, a sua vida, estabelece aqui. Aquele que se entrega aos prazeres, mesmo que viva neles, mesmo que usufrua dos prazeres que esse mundo dá, na realidade, diz Timóteo, e Paulo a Timóteo, está morto. Portanto, meus irmãos, nós vamos analisar esse texto diante da explicação dessa morte. Vamos voltar ao nosso texto para concluir a mensagem dessa noite. Estamos expondo Efésios capítulo 12. No verso 2, então, Paulo começa a escrever qual era a nossa vida. Quando alguém pergunta, quando era muito comum no meu tempo de estudante, voltar das férias, fazer uma redação do que tinha acontecido nas férias. Como foi suas férias? Ah, fui para o Marajó, tomei leite de búfalo. Essa é das férias, era essa. Desculpa aí, quem vai para outro canto, eu ia para o Marajó, montar nos búfalos e brincar nos campos, nadar. Essas são minhas férias lá no Pará. Eu ia para o Marajó, montar nos búfalos, chupar manga e correr, caçar, pescar. E os meus amigos ficavam com muita inveja de mim. A maioria nem ia para canto nenhum. E a maioria não tinha noção do que era ir para a ilha do Marajó passar umas férias. E eu, com muito orgulho, fazia uma redação, lia e não contava nada de errado que fiz lá. Não contava as vezes que eu tive que padecer alguma coisa, eu só retratava as coisas boas da minha vida. O homem do mundo, ele não reconhece nada ruim que o mundo possa lhe dar. Ele conta com um prazer infinito, com uma satisfação insondável, aquilo que o mundo lhe dá de prazer. Olha quem diz: vocês andavam, nós andávamos no outro tempo, outrora, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua no sentido de desobediência. O nosso andar sem Deus era um andar desastroso, perigoso, porque não era um andar seguro, era segundo o mundo conduzia, e o caminho do mundo conduz à morte. É impossível chegar a Deus, é impossível chegar ao céu andando, obedecendo o que o mundo ensina. Num sentido geral, o mundo é um ambiente antagônico à fé. Você não vai encontrar
na televisão alguém pregando salvação, você não vai encontrar, em geral, pessoas incentivando você a procurar Deus. Você vai encontrar sempre afirmação contrária contra a família, contra a fé, contra a religião. Isso, no geral, o mundo é um sistema antagônico, contrário a Deus. Ninguém será salvo se for conduzido à salvação pelo que o mundo ensina, pelo que o mundo pratica, pelo que o mundo valoriza. Mas o nosso andar é esse mesmo. Eu lembro quando eu era seminarista, nós éramos 80 rapazes no seminário, quando contava todo mundo. Nós éramos quase 80 e cada um tinha uma história. Como chegou naquele ambiente, estudos, preparando para o ministério, mas eram histórias terríveis. Histórias que a gente podia imaginar. Como é que Deus conseguiu livrar você? Chegou gente lá que era viciado, gente que escapou da morte. Histórias muito, muito tristes, mas que Deus, em algum tempo, teve misericórdia, salvou aquela vida, limpou e conduziu para que fosse o homem de Deus, pregando a sua palavra ao longo desse país. Então veja, meus irmãos, que o nosso andar no mundo era um andar segundo o curso. A ideia curso é a ideia daquela que o rio, né? Que vai levando, a gente ia pelo embalo do rio, onde o rio levava, nós íamos. Eu me lembro pequeno, apesar de ter uma origem cristã, evangélica, eu nasci numa família cristã, Assembleia de Deus, daquela bem rígida. Eu me lembro que a primeira surra que eu levei do meu avô foi por causa de uma bola. Para ver como era muito rígido. Então eu ia passando, eu, meu avô e meu irmão, lá no Marajó, e tinha um grupo de jovens batendo bola. E na hora que a gente ia passando de abatenta, né? A carne é fraca de abatenta. O meu sonho de moleque, eu 5 anos, era chutar uma bola. Eu tinha um sonho de chutar aquele negócio. Eu vi todo mundo chutando, eu nunca chutei, nunca ganhei uma bola. Na minha família, a bola era coisa do Satanás. Ou seja, tudo a coisa do Satanás. Pois é. Aí eu ia passando lá e o moleque jogando bola. E como o Satanás é nojento, na hora que eu vou passando a bola vai para o lado. Meu amigo, só fiz fechar o olho. Corri, deu um chute. No que eu voltei, eu levei a primeira surra da minha vida do meu avô e disse: fute é do diabo. Para ter uma ideia, onde eu nasci, o ambiente era esse. Quando eu vim para Belém já, então não havia uma igreja, Assembleia de Deus, perdão, nossa casa da igreja batista. Então, por conta da comodidade, adiante só caminhar um teste para estar na igreja, começamos a frequentar a igreja batista regular. Mas eu nunca participei das coisas do mundo, porque eu não sabia, mas o meu sonho era dançar. Eu tinha um sonho de dançar, a Isa até veio comigo, né? E eu sou meio desastrado, porque eu não aprendi a dançar. Já que sabe dançar tem molejo, eu não tinha, eu sou muito desastrado fisicamente, assim, né, com as coisas. Mas meu sonho era dançar, porque era dançando que a gente alcançava a menina mais bonita da cidade. Né? Eu não tinha beleza, não tinha conversa, não tinha dinheiro, então talvez dançando eu pudesse chegar perto, mas não sabia dançar. Eu estava condenado. Também era do capeta. A minha bonita do capeta. Tá vendo? Eu me livrou também na minha bonita do capeta. Então veja, meus irmãos, que o mundo tem o seu curso. O mundo tem. Isso mesmo. Mas é verdade, é verdade. Então Deus nos livra das coisas. É verdade. Mas a gente andava e gostava, valorizava e ficaria ali a vida toda, se Deus não tivesse misericórdia. Hoje eu vejo a graça de Deus em mim, nunca me permitindo essas coisas que me levariam fatalmente para longe dele. Mas não somente, meus irmãos, segundo o curso do mundo, mas segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Não somente o mundo
mundo age na vida da pessoa para afastá-lo de Deus e da verdade, mas há um interesse angelical, há um interesse demoníaco em te afastar de Deus. É o espírito